A paz de Cristo Jesus. Estamos dando continuidade a essa série de biografias bíblicas e hoje eu quero falar sobre Cornélio, um centurião salvo por Cristo. E eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no meu canal no YouTube, através desta mensagem, participasse dessa mensagem com seus familiares e alcançasse aqueles que ainda não são cristãos e levasse o Evangelho, a semente poderosa, como diz a palavra, lançando o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E gostaria que você apertasse o sininho para todos, para que você pudesse ser comunicado acerca das mensagens que estamos postando semanalmente. E hoje eu quero ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 5, que diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse texto descreve um pouco sobre a vida de Cornélio, um prosélito piedoso que temia Deus e praticava boas obras. Cornélio era um centurião da chamada corte italiana, cuja piedade e generosidade com os menos favorecidos chamou a atenção de Deus, que enviou um anjo para orientar Cornélio a chamar Pedro para que ele instruísse melhor acerca da salvação que há em Cristo Jesus. A corte italiana, de que o capitão de 100 Cornélio comandava, era constituída de romanos que nasceram na Itália e tinha uma base militar em Cesareia, composta por cerca de 600 soldados de infantaria. O conhecimento do Deus de Israel havia se espalhado por muitas nações através da dispersão judaica desde o cativeiro babilônico, e havia simpatizantes da religião judaica em todo o Império Romano, os quais abraçaram o Evangelho de Cristo, que alcançava notável crescimento em todo o mundo dominado por Roma. As qualidades do centurião Cornélio, a Bíblia destaca algumas: era um homem piedoso, temente a Deus, realizava obras de caridade e ainda fazia contínua oração a Deus. Isso foi relatado no texto que nós lemos, que tomamos por base. A julgar por estas qualidades, diríamos que Cornélio era um homem salvo e merecedor da vida eterna. Cornélio era também um respeitado comandante militar, porém, precisava ouvir o Evangelho de Cristo para ser instruído acerca da salvação eterna por um mensageiro de Cristo. Nós lemos do texto básico: os anjos que anelavam pregar o Evangelho poderiam já ter instruído Cornélio acerca da salvação eterna. Porém, o anjo que orientou Cornélio a mandar chamar Pedro só recebeu a incumbência para isso, porque os anjos que permaneceram fiéis são obedientes ao Senhor Deus. Isso você confere no Salmo 103, 20, Atos 10, do 3 ao 5, Hebreus 1, 14 e 1 Pedro 1, 12. Ainda hoje, existem muitas pessoas generosas que praticam boas obras, obras de caridade, e são tementes a Deus. E pensamos que já merecem, por isso, a salvação. Porém, a salvação é pela graça, mediante a fé, que ninguém se glorie, e não pelas obras, como disse Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Pelas obras não alcançamos a salvação, e sim através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu a Tito que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, como escreveu Tito, capítulo 3, verso 5. Cornélio foi salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A única coisa que condena um homem à perdição eterna é não crer no Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu Marcos, capítulo 16, 15 e 16. Cornélio foi salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e não por qualquer mérito humano, como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, verso 8.
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Ao ouvir a palavra de Deus ministrada pelo apóstolo Pedro, Cornélio e sua família creram e foram batizados não só nas águas, também no Espírito Santo. Você confere isso em Atos 10, 33 ao 48. Cornélio, sendo de origem pagã, era propenso a adorar tudo o que ele achava divino, e foi tentado a fazer isso com o apóstolo Pedro, que o corrigiu imediatamente, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Atos 10, 24 a 25. Por isso, ele precisava ser mais bem instruído por um mensageiro de Cristo. Os evangelhos revelam a história de outros centuriões que, como Cornélio, creram em Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo admirou a fé de um centurião de Cafarnaum que creu nele, dizendo: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, como disse o apóstolo Mateus, capítulo 8, verso 10 ao 11. Um outro centurião romano que acompanhou a crucificação de Jesus Cristo, após observar os sinais que ocorreram, o terremoto, o sofrimento de Jesus como cordeiro mudo, levado ao matador, exclamou dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Isso você confere no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 54. Aprendemos através do exemplo de Cornélio que todos precisam aceitarem a Jesus Cristo para serem salvos. Não é porque achamos alguém bonzinho que ele será salvo. A salvação é crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como disse Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Aqui é o pastor Leonardo, deixando mais uma breve mensagem para a sua edificação espiritual. Que Deus te abençoe.